Bom dia, igreja gloriosa, igreja muito abençoada. Você é muito importante para Deus. Sabe, eu vou falar uma coisa para você, tem pessoas que não são aqui da nossa igreja e que assistem os nossos cultos. E ela me disse que o que encanta ela é o começo do culto. Como nós nos comportamos diante da glória de Deus, como nós salmodiamos o nosso Deus, declarando que somos a noiva de Cristo, a serviço do Senhor, sabe? E ela diz que aquilo encanta ela, da reverência em que nós nos colocamos na presença do Supremo. E isso é maravilhoso, porque o nosso testemunho está correndo lá fora. O nosso testemunho é para a glória de Deus. Obrigada. O nosso testemunho é para que outros vejam uma maneira de adoração do Deus vivo e todo-poderoso. E isso é maravilhoso, porque você é retratado como a imagem e a semelhança do Deus vivo. Você não é visto aí fora como uma pessoa sem temor, que diz que é crente, que é cristão, que é convertido somente aqui dentro, mas lá fora também. Porque nós somos tratados pelo Espírito Santo de Deus para sermos ovelha de um pastoreio santo, um pastoreio que pertence ao Rei da Glória, porque o lugar que ele escolheu para juntar as suas ovelhas, sabe, em adoração e submissão e santidade e obediência, ele se agrada e ele está no meio de nós, amém? Ele está no nosso meio. Então, por esse grande privilégio que nós temos como ovelha do bom pastor, aplaudo o teu Deus, o teu grande pastor, o supremo pastor, para a glória do nome dele. A nossa vida é o bom perfume de Cristo, que ele exala com amor, sabe? Ele se agrada do teu perfume. O teu perfume é o perfume que garante que Cristo está em você. Amém? Então, o tema do nosso culto hoje é sob a direção de Jesus. E nós vamos aprender um pouquinho como estar nesta direção, como estar sob a direção Jesus e nós, sob a direção de Jesus. Salmo 23, de 1 a 5, você vai poder me acompanhar com a leitura, porque é um salmo muito conhecido e que nós sempre fazemos menção disso em alguns momentos da nossa vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oremos ao Pai. Senhor, Senhor nosso Deus, Deus poderoso e glorioso, bom é saber, Senhor, que estamos sob o teu cuidado. Senhor, bom é saber que somos guiados, Senhor, pelo teu cajado, pela tua proteção. Bom é saber, ó Deus, que nas noites mais escuras
nós podemos contar com a tua presença, Pai. Pai, nos acalentando e dizendo, não temas porque eu estou aqui. O nosso Deus nunca nos abandona. Ele está sempre conosco. Ele não dormita. Ele é o nosso guardião. Ele é o Deus tremendo, o Deus todo-poderoso, o nosso Pai, o nosso juiz, o nosso médico, médico da nossa alma, aquele que nos instrui no caminho da verdade. Senhor, fale conosco, fale aos nossos corações, Senhor, para que possamos sair daqui conhecendo mais a Jesus, para enfrentarmos o dia a dia de uma nova semana, mas na certeza inabalável que o Senhor está conosco. No nome santo de Jesus, e a igreja diga amém. Amém e amém. O Salmo 23 é um reservatório inesgotável de consolo para o povo de Deus. Se pegarmos estes 6 versículos e começarmos a estudar cada um deles, então nós teremos uma abundância na nossa vida de consolo na alma e regozijo no coração jamais vista. Então, dessa fonte jorra copiosamente refrigério para os cansados, força para os fracos, alegria para os tristes. Então, Jesus, ele nos dá refrigério, ele nos dá força e ele nos dá alegria, mesmo quando estamos em grande agonia ou em grande tristeza. Ele, Jesus, é o pastor divino. Ele é o bom, o grande e supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas, ele ama você. O amor dele por sua vida é incondicional. E não se atreva a duvidar disso. Porque uma vez que ele foi à cruz do Calvário e demonstrou o seu amor por você, você tem que entender que esse Deus, ele cuida de cada um de nós. Quando dormimos, na noite mais escura, no deserto mais seco. Amados, ele ama as suas ovelhas e cuida delas. Ele deu a sua vida por elas e guiará até a casa do Pai, a bem-aventurança eterna. Então, o Salmo 23 nos ensina 3 lições suficientemente oportunas de alto grau. Nós hoje estamos aprendendo a palavra que é suficientemente oportuna de alto grau. Então, em nenhum outro lugar deste mundo você vai encontrar lições suficientemente oportunas para a tua vida de alto grau que não seja na Bíblia Sagrada. Então, o Salmo 23, de 1 a 3, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque o Senhor é o nosso pastor, há pleno suprimento para as nossas necessidades. Então você nessa manhã pode colocar diante de Deus a sua necessidade, porque há pleno suprimento, não é assim? Há um suprimento glorioso para nossas vidas. Quando você vai ao médico, ele fala: senhora, o senhor precisa de tomar um suplemento aí bacana para energizar aí as suas forças, para continuar. Nós precisamos, mas precisamos de ser energizados aqui.
não é? Então, embora como ovelhas, nós somos as ovelhas do Senhor. Nós, embora ovelha, sejamos frágeis. Nós somos frágeis, míopes, inseguros, inclinados a desviar do aprisco das ovelhas. Olha, irmãos, muitas vezes a questão que você está passando por algum problema é que você não consegue enxergar, você é míope, você fica míope e não consegue ouvir a voz do bom pastor. E a primeira coisa que você fala, eu estou na igreja, não acontece nada, eu vou para o mundo. Mas vai para o mundo fazer o quê? Vai continuar míope. Não vai ouvir. E vai continuar sofrendo. Então, em Jesus Cristo, o grande supremo pastor, nós temos repouso, refrigério e direção. Nós choramos, nós sofremos, nós temos perdas, nós temos lutas, nós temos desgastes emocionais, nós nos entristecemos, às vezes, com o mais próximo de nós nos decepcionamos demais e fala, eu vou viver a minha vida, eu quero saber mais de nada, continua sem visão, não consegue ouvir. As ovelhas, elas são míopes, mas nós, nessa condição, nessa fragilidade, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus ao bom pastor, no aprisco do Senhor, porque lá teremos eterna consolação. Então, Jesus não é apenas o grande provedor, Ele é também a nossa melhor provisão. Sem Jesus, nós não podemos nada. Então, não adianta procurar outros caminhos, porque uma que ele não se deixa escarnecer, outra, ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não apenas nos concede a sua paz nas tormentas da vida, Ele é a nossa paz. Às vezes você passa por um período muito difícil, e eu falo disso assim, um período de luto, mas você encontra paz mesmo na tristeza, no luto, em Jesus. Porque é o único que pode te dar essa paz que você precisa para continuar a viver. Jesus não apenas nos guia pelas veredas da justiça. Ele é a nossa justiça. É Ele quem nos justifica. Não há outro que nos justifique, a não ser Jesus. Jesus te justifica, então não se preocupe. Não se preocupem com quem está agindo de má fé ou com injustiça e falando algo que não agrada os seus ouvidos, que atinge o teu emocional, o teu coração, que te agrava nos seus sentimentos, ou que levanta uma questão judicial contra a tua vida. O nosso dever é orar e entender que é Ele quem nos justifica, porque Ele é a nossa justiça. É Ele e não há outro. Ele te justifica da mais terrível posição que você estiver. É Deus quem nos justifica. Jesus não apenas Jesus não é apenas pastor. Ele é o nosso pastor. Ele não é pastor de filhos da desobediência, da descendência de Caim. Ele é o bom pastor, ele é o nosso pastor, é o pastor da igreja, é o pastor que te conduz, é o pastor que te segura pela tua mão e te diz, não temas, porque eu estou contigo, vamos
vamos caminhando, vamos, porque eu estou contigo, não tenha medo, não serás envergonhado. Ele diz, eu sou o teu pastor, eu te guio pelas veredas da justiça, por amor ao meu nome. Ele é o Senhor, cultive essa intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecer Jesus, para entender quem é o nosso pastor, para que nós possamos andar em segurança, ainda que às vezes tenhamos algumas perdas, algumas decepções, ainda assim, Ele está conosco. Ele é o nosso pastor. E esse é o nosso grande privilégio. Nosso grande privilégio é que nós temos o pastor da nossa alma. Esse é o privilégio da igreja que se reúne domingo pela manhã e que esqueceu a cama, o seu descanso, seja lá o que for, para poder estar glorificando o nome do Senhor, em saber que Ele é o seu pastor. Que ao longo da semana você vai precisar dele para te guiar com o cajado, para te direcionar aos vales, para te direcionar às águas tranquilas e descanso, para colocar diante de você uma mesa. Então não perca tempo na sua vida. Nós não temos mais muito tempo, na verdade. Não é? Então, aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história, que ele tem as rédeas da tua história. Para onde você irá quando sair daqui? Quando deixar essa terra? Que a maior potência da terra é a igreja. É a igreja que ainda segura muita coisa. Então, quando a graça de Deus se ausentar da terra, haverá grande tribulação e angústia. Então, para onde iremos? Para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra da verdade, da vida para nós. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Nós somos dependentes dele. Nós não somos dependentes do nosso bolso, nem do nosso salário, da nossa aposentadoria. Nós não somos dependentes das grandes casas que se levantam de 2 andares e coisa e tal, de carros do ano. Não, nós somos dependentes dele. Dele. Somente dele. Então, amados, conheça o teu Deus e tremam e temam diante dele. Amém? Então, ele tem as rédeas da história em suas mãos, pastoreia a nossa alma, alimenta-nos com a sua graça e fortalece-nos com o seu poder. Por que nós andamos e suportamos tantas coisas? Porque é ele que nos fortalece. Porque é ele. A glória dele. Não é porque nós somos fortaleza. Muito pelo contrário. É ele quem nos fortalece. Conhecer Jesus é a razão da nossa vida. Se você conhecer Jesus, se conhecermos a Jesus, e como faz isso? Vida de comunhão, de intimidade com ele, leitura bíblica, vida de oração, vida de comunhão, como estamos fazendo. Nós passamos a conhecer o nosso mestre. Imagina que você na tua casa esteja orando o Senhor e você às vezes sente que há uma presença. É o Senhor. É o Senhor que está ali com você. Você não está sozinho. Amém? Então, fazer a sua vontade é a maior de todas as nossas metas. Não se inclinem para o mundo. Nós somos um povo separado e nós não temos
Não temos essa licença de Deus para nos misturar, né, aí no mundo. Ele nos separou, nos trouxe para Ele e estamos com Ele. Porque Ele diz que neste mundo Ele não tem parte. O mundo jaz ao maligno. E nós somos de Deus. Não é assim que João fala? Filhinhos, vós não sois do maligno, vós não sois deste mundo. Então, a Bíblia fala disso. Então, essa é a nossa maior meta, fazer a vontade de Deus. Isso não é antiquado, não é, como que se fala, é cafonice? Fora da moda, fora de moda. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. E, então, muitos falam, né? Você está na igreja porque está ficando velho, foi para a igreja, né? Não resta muita coisa para você. De jeito nenhum. Ontem, quando eu terminei o meu momento de oração, aí meu filho tocou o interfone, eu falei, nossa, você tocou o interfone no momento que eu acabei a oração, esse tempo todo. Esse tempo todo. Aí ele, mãe, as pessoas vão te chamar de maluca, você sabia? Aqui eu deixo chamar, eu nem ligo. Aí ele falou assim, a Bíblia também diz que iriam nos chamar de quê? Loucos. Não é? Então, nem os loucos erram o caminho da vida. O tempo que você leva em oração com Deus é muito especial para a tua vida. E não importa o que os outros falam. Deixem falar. O importante é a tua vida com Deus. Amém? Então, vamos lá. Olha, quando Davi, portanto, como Davi, nós podemos alçar a nossa voz e dizer que o Senhor é o nosso pastor. Você pode falar com a tua voz que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Então, o Salmo 23, 4 e 5 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso não é poesia, não, irmãos. Isso é poder de Deus. Palavra do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor é o nosso pastor, a consoladora companhia nas adversidades. Olha o que está para acontecer comigo. Olha o que isso, que aquilo outro. Eu estou enredada, pastora. Há um movimento contra a minha vida. Há inimigos à espreita querendo me derrubar. Mas ele é a nossa companhia nas adversidades. Então, a vida cristã não é uma jornada fácil. Ninguém falou, aliás, estão falando, né? Que a vida cristã é algo mágico. É algo que você, nossa, não tem luta nenhuma, a tua vida vai ser transformada. Se transforma para uma vida de renúncia. Eis aí. A vida cristã não é uma vida de qualquer maneira. É uma vida de renúncia. Não é fácil. Porque para você ser cristão, você não pode estar com um pé no mundo, outro na igreja e no mundo, falando coisas obscenas aqui fora. Quando chega na igreja, tem uma auréola, pelo amor de Deus. Nós somos santos, separados por Ele, para poder, sabe o quê?
tomar posse de todas essas promessas. Conhecer Jesus é saber que Ele tem eterna consolação nas nossas adversidades. Então, a vida cristã não é uma jornada fácil. Nós cruzamos desertos tórridos, vales profundos, atravessamos mares revoltos, enfrentamos ventos contrários. Depois de todas essas lutas, nós temos grandes ensinamentos, porque Deus não vai mimar um filho, vai falar, fica aí, não passa nada porque eu estou contigo. Não, Ele vai deixar você passar, Ele está contigo. Ele está te segurando. No entanto, mesmo quando andamos no vale da sombra da morte, não precisamos ter medo. Ah, que isso que é difícil, né, pastora? É mesmo. É muito difícil. Porém, se você não se esforçar em tentar vencer esse medo, irmãos, você vai estar sempre como o povo do deserto ficava rodeando, e rodeou 40 anos, e não conseguiu entrar na terra prometida, e andava, rodeava, e quem entrou na terra prometida, a descendência deles. Eles não puderam entrar, porque estavam sempre no mesmo erro. Os únicos que conseguiram entrar foi Josué e Calebe, porque eles viram o grande gigante. Eles viram a adversidade, mas não duvidaram em seu coração do poder supremo na vida deles. Então, quando passamos no vale da sombra da morte, nós temos medo. Aquele povo teve medo. Ele falou, são grandes demais, vão nos comer como um gafanhoto. E Josué e Calebe falaram, não, de jeito nenhum. Pois é assim que você e eu temos que nos posicionar. Cadê? Está tendo adversidade? Lá vem luta, lá vem situações difíceis de ser administrada. Irmãos, o nosso Deus nos justifica e Ele é eterna consolação e Ele abre porta e Ele abençoa. Ele faz coisas que a nossa mente não consegue imaginar. A nossa mente não consegue alcançar que, de repente, tudo muda. A nossa confiança tem grande galardão. Grande galardão. Então, se há um desemprego, você tem que crer naquele que abre porta e que ninguém pode fechar. Se está doente, você tem que crer que ele é o médico dos médicos, que pelas suas pisaduras, você e eu já fomos sarados. Se você está doente em luto, tem que entender que ele é o eterno consolador. Você nunca está sozinho, nunca. Nunca. Se tem problema, crise conjugal, tem que entender que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, porque tem promessa para você dentro do matrimônio. Então, lute em oração, lute em oração. Ah, tem problema com os filhos não se rendem aos pés do Senhor, mas o Senhor diz, eles são meus. Eles são meus. Sou eu que os atraio. Sou eu que tomo posse deles. Sou eu que faço todas as coisas. Então isso, não porque somos pessoas fortes que vai acontecer, não, é porque os perigos, eles não são, eles são irreais? Não. Os perigos são reais. Então, a nossa confiança decorre do fato de Jesus estar conosco. Em todas as circunstâncias. Em todo o tempo. Então, a irmã Ana sofreu, uma investida maligna. Mas ela levantou. E eu falei, e agora? Como será? Como que daqui para frente você vai sair tão cedo para trabalhar? Eu e Jesus. Eu e o Mestre. Eu e o Supremo. Eu e o Bom Pastor.
porque ele me conduz sempre em triunfo. Então, nós não precisamos ter medo dos adversários que nos ameaçam, pois o nosso pastor nos dá vitória sobre eles. Ele sempre te dará vitória sobre eles. Então, quem é o teu adversário? Pensa aí no teu coração. São os seus próprios sentimentos? Quem são os seus adversários? É uma crise financeira? É um desemprego? Quem são os seus adversários? É uma enfermidade? Quem são? São os próprios da casa que se levanta contra você? Irmãos, Deus está conosco em todo o tempo. Ele mesmo apaga aquele fumo que fumega. É Ele mesmo que derrama da tua graça nos momentos mais escuros da nossa vida. E nós não precisamos ter medo dos adversários. Não precisamos ter medo de vexame e de fracasso. O nosso pastor nos honra. Honra pela fé e confiança que nós temos nele, ungindo-nos a cabeça com óleo. O que esse óleo representa? O que esse óleo representa? O óleo na cabeça das ovelhas. Olha, tem a ovelhinha. Então, o pastor tinha o hábito de colocar o óleo na cabeça da ovelha. Então, esse óleo protegia as ovelhas dos ataques daqueles bichinhos que ficavam ao redor da cabeça dela. Então, e que atacava a ponto de deixá-las tão atordoadas que lhes batiam com a cabeça em qualquer lugar. Tipo, elas ficavam tão loucas com aqueles bichos ao redor da cabeça delas que batiam nas pedras, nas árvores, para que os bichos fossem dispersos. E resultado dessa maneira, ferimentos terríveis chegando até a morte. Olha, quais são os bichinhos que estão rodeando a sua cabeça? Quais são? Pensa aí. Quais são os bichinhos que estão te deixando enlouquecidos a ponto de você perder a esperança e a confiança no Criador? Irmãos, com todo cuidado, o pastor responsável ele é responsável pelo rebanho. Ele pegava uma por uma e colocava óleo sobre suas cabeças, a fim de que os animais que sobrevoavam não as perturbassem mais. Olha, queridos, quando Davi fala, unge-me a cabeça com óleo, ele era pastor de ovelha. Ele está dizendo assim, os problemas, as perseguições são grandes, estou a ponto de pensar outra coisa, mas unge-me já a cabeça com óleo, porque eu preciso atravessar a cerca e não posso ficar com meus pelinhos, com aquela, como que se fala? A minha lã agarrada ali aonde? Na cerca, porque a ovelhinha, o óleo, fazia com que a lã ficasse macia, não é? Então ela não agarrava na cerca, e nem os bichos a atacavam. Então por isso que Davi falou, unge-me a cabeça com óleo, unge-me, porque são muitos meus perseguidores, unge-me, porque eu preciso ter na minha mente fixado o teu poder, a tua liderança sobre a minha vida, o teu poder supremo a me guiar. E na maioria das vezes nós deixamos muitos bichinhos, as vozes estranhas, o fogo estranho permear nossa mente. Então, nós temos que entender isso, que Davi, quando orou no Salmo 23, pedindo que Deus ungisse sua cabeça com óleo, era para que Deus o protegesse dos ataques dos inimigos. Põe a figura. Está dando para vocês verem a ovelhinha sendo derramado sobre ela
o óleo na cabecinha dela. Assim somos nós. Deus derrama desse óleo sobre a nossa cabeça. O óleo funciona como uma barreira protetora, aliviando as ovelhas e mantendo-as saudáveis. De que jeito? Pela palavra. Em conhecer Jesus. Se você conhecer, você terá esse óleo sobre a tua cabeça. E no meio da adversidade, você vai passar pela cerca de arame e não vai ficar preso à sua lã. Porque o óleo está sobre a tua cabeça. Na visão espiritual, ungir uma ovelha com óleo simboliza proteção, cura e consagração. A ovelha representa o povo de Deus. E o pastor é uma figura do Senhor Jesus, o bom pastor. Então saiba que quando você orar, na sua adversidade, unge-me, Senhor, a cabeça com óleo. Unge-me. Salmo 23:6, que já estamos terminando, diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque o Senhor é o nosso pastor, temos bendita comunhão para a eternidade. Não apenas nosso pastor está conosco, mas também coloca ao nosso lado 2 escudos seguros: a bondade e a misericórdia. E isso durante todos os dias da nossa vida. Nós somos ovelhas, não somos bode. A bondade, a misericórdia nos guia. Tenham atitudes de ovelha e não de bode, para que quando você clame, as coisas aconteçam. Bondade é o que Deus nos oferece sem que mereçamos a sua graça. A misericórdia é o que nós merecemos e Deus não nos dá o juízo dele por conta das suas misericórdias. Então, ladeados de bondade e misericórdia, avançamos neste mundo guardados e protegidos. Nós somos guardados e protegidos. Então, quando, porém, a nossa carreira terminar, então habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o Senhor está conosco, lá estaremos com Ele. Então, sua presença será a nossa alegria e a nossa recompensa. O céu é a casa do Pai. O céu é o nosso lar. Para lá caminhamos, lá está a nossa pátria. Lá está o nosso tesouro. Lá está o nosso bom e grande supremo pastor. Ele é o centro da eternidade. Ouçam, ele é o centro da eternidade. Ele é o centro do paraíso. Você quer ir para o paraíso? Saiba que ele é o centro do paraíso. E para isso, nós temos que andar como Jesus, na imagem e semelhança dele. Aí o camarada bebe, fuma, o camarada vai para a exurgia e depois que morre ele vira santo. Aí ele foi para o céu. Ah, tá de brincadeira, até parece. Se nós temos um chamado a ser santos e olhar o nosso bom pastor, o pastor que deu a vida por nós, ele é o centro do paraíso. Nós vivemos nele, com ele e para ele. Jesus é a nossa segurança, a nossa provisão, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa alegria, a nossa recompensa. Não temos outro tesouro, é ele. Porque tudo isso passará. Ele nos dá
robusta alegria, fazendo o nosso cálice transbordar. Com ele, irmãos, estaremos para sempre, e com ele nós reinaremos pelos séculos. Então eu gostaria que a igreja repetisse comigo, porque você não está mais sem conhecimento. Você tem conhecimento agora. O Salmo 23 não é uma poesia. É verdadeiro para a nossa vida. Então eu gostaria que você alçasse a voz para repetir juntamente comigo. E nós vamos repetir 3 vezes, para que o mundo espiritual ouçam a sua declaração de fé. Vai. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Curve a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome. E a cada domingo, Senhor, nós temos aprendido mais de ti. Pai, como é bom, Senhor, conhecer o nosso Deus. Como é bom conhecer o guarda de Israel. Aquele que nos tomou pela mão direita e disse: não temas, eu estou contigo. Que alegria, que regozijo, Senhor, é poder, ó Pai, saber que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, no nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que tem Jesus no centro de tudo, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Majestoso é o teu nome.